Está demorando. Agora sim. Então, estamos gravando a partir de agora. Os alunos estão entrando no chat para fazer o registro da sua presença. Hoje é 8 de março de 2021. Hoje é 1º de março de 2021. E a gente está na primeira aula da área de Sociologia. No módulo de... eu não sei nem o nome do nosso módulo inteiro aqui, mas já estou vendo aqui. Saúde, Sociedade e Fundamentos de Pesquisa. Nós temos as áreas de Sociologia, Antropologia, Fundamentos de Pesquisa e Saúde Coletiva. Tá? Então, esta é nosso primeiro encontro deste módulo. De manhã vocês já tiveram a Fisiologia, que é do outro módulo. São 3 módulos no primeiro semestre. Este nosso, o outro da Fisiologia, que eu não lembro o nome dele, e mais um módulo da tutoria. Aqui a gente tem professores, se vocês entrarem no virtual, isso aparece para vocês, o Camilo, da Saúde Coletiva, a Clauciane, da Saúde Coletiva, a Mayra, da Pesquisa, eu, que lá no módulo aparece como sendo Marcos, da área da Sociologia, a Paula, que é da Antropologia e da Pesquisa, e que é a articuladora do módulo, e a Vera, que é da Saúde Coletiva. Como a Paula é a articuladora do módulo, qualquer problema, qualquer reclamação que não for resolvida direto com o professor ou professora, a Paula está aí para fazer isso, tá? Eu sei que ela já participou de uma reunião com vocês e com a coordenação do curso na sexta-feira. Poemas. Então, vamos lá. Eu deixei já lá no virtual um material para a aula de hoje e para a aula da semana que vem e para a aula do dia 15. E depois, durante essa semana, eu vou colocar todos os nossos encontros ali com materiais, atividades e tudo mais. Bom? E também já deixei os links para o encontro no Meet, para a aula online também, já para o dia 8 e para o dia 15. Está tudo ali. E semana que vem, a gente fala sobre ciência. Dia 15 de novo. Então, a gente tem 2 aulas específicas sobre ciência. Pensamento científico, importância da ciência, diferença de ciência e opinião, diferença de ciência e ideologia, diferença de ciência e senso comum. Cada vez mais a gente tem percebido a necessidade de dedicar um tempo inicial para chamar a atenção que a universidade ensina pela ciência. E que é a ciência um dos conhecimentos mais importantes que os humanos já conseguiram produzir. E eu vou trabalhar a ciência com base num vídeo que pergunta o que é ciência, pergunta que eu farei para vocês, com certeza, e com base num texto que é um livro que não é um manual de ciência, que não vai ensinar como fazer ciência, nem vai ensinar como usar o método científico, nada disso. Essa parte toda aí o pessoal lá da pesquisa, a Mayra e a Paula, é que vão fazer. O meu objetivo é pensar. Sociologia serve para pensar. Então, o que eu quero provocar em vocês é um determinado modo de pensar cientificamente e um determinado modo de olhar sociologicamente. Sociologia, em 30 horas, num curso de medicina, não tem, nem pode ter a pretensão de ensinar alguém a fazer ciência. Então, ou a fazer sociologia. Então, eu não vou ensinar, eu vou trabalhar na perspectiva de que eu estou trabalhando com pessoas que não querem ser sociólogos ou sociólogas, que querem ser médicos e médicas, e que, portanto, a sociologia aqui é auxiliar.
A minha ideia é que a sociologia possa auxiliar vocês a serem melhores médicos e médicas do que seriam se não tivessem a sociologia. E pretendo que vocês percebam, no decorrer dos estudos, que a medicina é uma ciência social. Aliás, um médico alemão do século XIX, Rudolf Virchow, dizia isso. A sociologia é uma ciência social. A medicina é uma ciência social. E se você só entende de medicina, dizia ele, desculpe, você não entende de medicina. Para entender de medicina, precisa entender de sociologia. Precisa entender como as pessoas vivem, como as pessoas pensam e constroem a sua visão de mundo, porque isso ajudará a perceber como as pessoas adoecem, como as pessoas se curam e como as pessoas aderem ou não aderem a um tratamento. Além da sociologia, que vai então trabalhar a dimensão social da saúde, a gente tem também a antropologia na nossa área, que vai trabalhar a dimensão cultural da saúde. Na sociologia, vocês, pelas idades que eu vejo das imagens que me aparecem aqui na frente da maioria de vocês, vocês tiveram sociologia no ensino médio. E, bom, eu não vou retomar nada daquilo, eu só preciso saber, vocês conheceram lá no ensino médio os Três Porquinhos? Bom, se for o que eu estou pensando, que seja assim, no caso, se é Durkheim, Weber sim, então... Perfeito, Bruno, exatamente, os Três Porquinhos. Eles são sempre apresentados juntos, sempre é dito que um deles pensa melhor do que os outros, os Três Porquinhos, tá? Então estão lá, tá ótimo, que bom. Eu não estou muito preocupado com eles, embora eu vá usar todos os três, porque ao contrário de muitos sociólogos que dizem um, depois o outro, que é um pouco melhor e, portanto, você supera e abandona o primeiro e chega no terceiro, e cada um faz a sua lista. Não, os três são indispensáveis. Você sabe, em escada, você não pode jogar fora o degrau depois que você subiu, senão você não volta mais. E se você for cortando todos os degraus abaixo, tem uma hora que a escada cai. Todos os degraus são importantes e a gente sobe e desce na escada o tempo inteiro. Escada é feita para subir e descer. Então a gente vai passear pelos conhecimentos desses autores, mas não estou preocupado em trabalhar as teorias deles. Na verdade, eu estou muito preocupado em mostrar que existe uma coisa chamada determinante social da saúde. Isso, aliás, é uma teoria médica, tá? Teoria dos determinantes sociais da saúde. São médicos que desenvolvem isso. A OMS criou comissões para isso, a gente vai trabalhar bastante os determinantes sociais da saúde. Mas para poder entender esses determinantes, é preciso entender alguma coisa mínima de sociologia. O processo de socialização, que pode ser definido como o processo através do qual a gente aprende a fazer parte de uma sociedade, a gente aprende a ser membro de uma sociedade. Então, socialização é um conceito importante. O outro conceito importante é o conceito de estratificação, que mostra que a sociedade é estratificada, ou seja, organizada em camadas, e aí existem diferentes atributos ou indicadores para definir essas camadas. Geralmente trabalha-se com a ideia de classe ABCDE, coisa que IBGE usa, que IBOP usa, que quase todo projeto de pesquisa usa, classes ABCDE baseadas em renda, propriedade, escolaridade, ocupação, profissão. Isto é básico. Além disso, é preciso entender que, na verdade, a estratificação descreve, mas não explica. E se a gente quer saber por que uma sociedade é como é, a gente tem que ir além deste conceito descritivo e buscar um conceito explicativo. E na minha concepção, o conceito explicativo para compreender a ordem social,
a estrutura, o funcionamento e a organização da sociedade, é o conceito de classe social. Então, eu vou trabalhar com socialização, com estratificação e com o conceito de classe social no início. E logo avanço para os determinantes sociais da saúde. Bom, para a aula de hoje, que eu coloquei um material, que é um material de leitura a posteriori, que serve para organizar o conhecimento, organizar as anotações que porventura vocês fizeram. Eu já vi aqui que tem gente escrevendo e tal. Então, organizar isso, tirar alguma dúvida que ficou. Então, eu coloquei ali no Moodle, na nossa sala virtual, eu coloquei, além de uma introdução geral, um texto de uma meia dúzia de parágrafos, eu coloquei ali um conjunto de slides PowerPoint chamado Conhecer a Realidade, um outro, Sociologia Introdução, e coloquei um arquivo PDF com um capítulo de livro do Anthony Giddens, o livro Sociologia, o capítulo é o capítulo 1º, o que é Sociologia. Vai falar, vai mostrar a teoria dos 3 porquinhos, vai trazer mais uma autora clássica, fundadora da sociologia, muito importante, que por ser mulher foi quase que apagada da história, esquecida, e nunca falam que ela existe. Tá? E vai trazer algumas questões sobre a imaginação sociológica e a estrutura da sociedade, e vai nos apresentar um exemplo, o exemplo do café, para mostrar como, a partir de uma xícara de café, é possível compreender toda a ordem social, toda a estrutura da sociedade. Tá? Bom, o que me parece fundamental para começar é dizer o seguinte: a gente está no início do século XXI, iniciando a terceira década do século XXI, e que mundo é esse, o mundo do século XXI? Esta pergunta é fundamental. Hoje, com a pandemia, de certa maneira, tornou-se comum falar em um novo normal. Então, um mundo que vai surgir depois da pandemia. Eu não gosto da expressão novo normal, porque um mundo que nos levou a esta tragédia sanitária, a essa tragédia humanitária, não é normal. Não pode ser considerado normal num mundo onde pessoas não têm o que comer. Um mundo onde pessoas não têm onde morar. Um mundo onde ainda tem gente que morre de diarreia. Um mundo onde ainda tem gente que não tem acesso à água potável, não é um mundo normal. Certo? Então, que mundo é esse? Como é que nós chegamos a isso e para onde é que este mundo irá? Como ele surgiu? E por que hoje, dia agora, 2021, 1º de março, as nossas condições de vida e de trabalho são tão diferentes daquelas dos nossos pais e avós? Por que é tão diferente? Aparece um rabo aqui, é a Lila. A Lila está muito incomodada porque ela dorme no teclado do notebook e esse era o horário dela estar aqui. E agora o meu também tem aula. Tá aqui. Bom, não sei se vocês viram, tem um meme que rola por redes sociais que para você entrar numa live, você faz café, senta bem e prende o gato. O meme mostra um gato preso com fita tape na parede, coitado. Porque se não for com fita tape, ele escapa e vem. Dizem que o que mais distrai as pessoas e faz as pessoas não conseguirem lembrar do conteúdo das lives é que fica todo mundo esperando a hora que o gato vai aparecer. Porque sempre vai aparecer. E que mundo é esse em que todo mundo tem gato e gatos ocupam tanto tempo da nossa vida e a gente se dedica tanto a falar para os gatos? Os gatos, na real, são os donos do mundo, não é? Porque a gente trabalha, rala para mantê-los. Né?
Então, a Lila, volta e meia, vai aparecer aqui incomodando a gente. Bom, então, as preocupações. Que mundo é esse? Por que ele é tão diferente do mundo dos pais da gente? Os meus pais são da idade dos avós de vocês. Eu sou da idade dos pais de vocês e, na real, tenho idade para ser avô de alguns de vocês. Tá? Eu tenho 61 anos, eu trabalho na Unisc há 35 anos, eu tenho um mestrado em sociologia, eu entrei em 3 doutorados, não terminei nenhum e não vou mais gastar meu tempo com a busca desse título. Eu tenho uma especialização em antropologia e antes disso tudo eu fui jogador de futsal, enquanto era jovem e tinha força física, disputei campeonatos metropolitanos em Porto Alegre, jogava bem direitinho, era goleiro, apesar do meu 1,64 m. Faço questão do meio, tá? Quem tem pouco não quer perder nada, não é? Então, fiz isso, eu sou casado, estou no meu 3º casamento, tá? Tenho 2 filhos, o Pedro tem 35, o Rodrigo tem 30, o Pedro é ator e youtuber e publicitário, o Rodrigo é fotógrafo, cinegrafista, editor de vídeo, e os dois também trabalham têm juntos uma produtora de vídeo, e aliás eu recomendo fortemente que vocês assistam o documentário que eles lançaram ontem, depois eu tento achar aí o link, que chama-se Janelas da Pandemia. É um documentário em que eles falam com 15 famílias em 3 países diferentes do mundo, Brasil, Itália, França, e as famílias jovens, casais jovens com filhos pequenos, e pai solo, mãe solo, e como é que eles estão vivendo a pandemia. O que eles estão achando que vai acontecer, quando é que vai liberar, como é que eles organizaram a vida na pandemia. O detalhe é que as gravações foram feitas entre março e maio de 2020. E aí faltou dinheiro, eles só conseguiram finalizar o documentário agora, e então já compartilharam. Está no YouTube, no canal Ser Pai, s.e.r.pai. Ser é Sociedade Esportiva Recreativa. Sociedade Esportiva Recreativa Pai é o canal do YouTube que o Pedro mantém, e ali está o vídeo, mas tem outros lugares, está no Vimeo também. Bom, e vale muito a pena a gente olhar para pensar, inclusive, e isso eu pedi que eles tentassem fazer, o que essas mesmas pessoas estariam dizendo agora, em março de 2021, um ano depois. Eu lembro que quando a pandemia começou e a gente interrompeu as aulas em 16 de março de 2020, a Unisc interrompeu as aulas presenciais por 15 dias. E eu lembro que eu dizia para os alunos na época, gente, isso é ilusão, isso é coisa de quem não conhece o funcionamento do vírus e muito menos de uma pandemia. Isso vai ficar fechado no mínimo até 30 de abril. Eu dizia achando que eu sabia muito, que eu entendia muito, né? Não, antes de 30 de abril não volta, não adianta, cara. Vai. Lá em 30 de abril eu dizia, isso vai até agosto, quando a universidade dizia que abriria no final de maio, início de junho, eu dizia, não, isso vai até agosto. Agora eu já não digo mais nada, tá? Isso vai até alguém tomar uma atitude, no caso do Brasil. Isso vai até que todos sejam vacinados. E aí é preciso que a gente se dê conta que todos sejam vacinados significa 8 bilhões de pessoas. E que a gente não tem ainda 1 bilhão de doses de vacina disponível no mundo. Então vai demorar muito para que todos sejam vacinados. No caso do Brasil, então, vai demorar mais ainda, porque a gente não conseguiu vacinar nem 10% da população ainda. E não tem vacinas no horizonte.
Bom, então a minha pergunta é: que mundo é esse e como será o mundo na sequência? A sociologia, dando uma definição, porque é preciso definir as coisas, é o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. O objeto do estudo é o nosso comportamento como seres sociais. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Como nós vivemos? Como nós agimos? E por que vivemos como vivemos? É isto, basicamente. Como vivemos e por que vivemos como vivemos. Por que achamos normais as coisas que nós fazemos todos os dias? Por que precisamos, para dar um exemplo que eu gosto muito, separar banheiros públicos por sexo e não separamos por sexo o banheiro do ônibus, os banheiros dos aviões e muito menos os das nossas casas? Por que nós achamos que estamos limpos e higienizados quando, depois de defecar, nos limpamos com papel higiênico? E aí tá tudo legal, limpa, 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 tá, tô limpo. E aí a gente tem que lavar as mãos. Sendo que a mão, fora alguma barbeiragem, a mão não toca no material poluente, não é? Enche de papel, não sei quantas voltas de papel, se limpa. Então, a mão não toca. Por que a mão está suja e ali as nádegas, o ânus estão limpos só esfregando o papel? Sendo que, muitas vezes, depois a gente tira a cueca, a calcinha e descobre aquela freada, né? Aquela lista marrom ali. Agora, se eu não puder lavar as mãos depois que eu fiz cocô, eu não consigo fazer mais nada, não consigo tocar em nada, me sinto sujo. Por que será? Da mesma maneira, por que é que nós lavamos as mãos? Agora, com a pandemia, a gente está lavando a mão, lavando a mão, lavando a mão, falamos o tempo inteiro de lavar as mãos. Lavar as mãos, eu aprendi desde piá, lavar as mãos antes das refeições. Era meio básico isso. E por quê? Por higiene. Mas quando eu estou na rua, não faz falta lavar as mãos antes das refeições. Você vai pegar um pastel na lancheria, pega dinheiro, paga, guarda o dinheiro, guarda o troco na carteira, e aí pega o pastel com um guardanapo e tranquilo. O cara que te atende guarda o dinheiro e aí pega o pastel para te dar. Por que que aí, ou vai no mercado, no supermercado, abre um pacote de salgadinho, de bolacha, e vai lá carregando aquele carrinho, assim, empurrando o carrinho e comendo o salgadinho. Quantas mãos passaram por aquele carrinho antes da nossa? Mas aí tá tranquilo. Agora chega em casa e tem que lavar as mãos. Agora. Então, não é por higiene, é por um hábito cultural. E aí a antropologia vai trabalhar muito isso, a cultura, mas a sociologia também. Por que fazemos o que fazemos? Como fazemos o que fazemos? Tá? Essas são questões básicas. E aí é meio que fundamental entender que a gente tem que sair fora da rotina, porque a gente olha o mundo a partir do que a gente enxerga, a partir do umbigo, a partir das nossas relações mais próximas. E aí a gente tem uma visão enviesada do mundo. Uma visão enviesada do mundo, eu vou começar a compartilhar minha tela agora, apresentando para vocês um material. Cadê? Não está aqui. Ora, ora, ora. Não está aqui o material que eu ia apresentar, então eu vou apresentar outro material daqui a pouquinho. Tenho que achar ainda. Tá? Eu quero apresentar para vocês
uma apresentação que eu fiz, agora acho que ela vai entrar. Está entrando aqui. Deixa eu ver se já entrou. Tá? Então, tem um texto grande aqui que diz isso que eu acabei de dizer, tá? A maioria de nós vê o mundo a partir das características familiares das nossas próprias vidas, e a sociologia mostra a necessidade de assumir uma visão mais ampla sobre por que somos como somos, por que agimos como agimos. Ela ensina que aquilo que encaramos como natural, inevitável, o bom ou verdadeiro, pode não ser bem assim, e que os dados de nossa vida são fortemente influenciados por forças históricas e sociais. Entender os modos sutis, porém complexos e profundos, pelo quais nossas vidas individuais refletem os contextos da nossa experiência social, é fundamental para a imaginação sociológica. Então é isto, entender para além daquilo que é o familiar. Então o objetivo é investigar as conexões entre aquilo que a sociedade faz de nós e aquilo que nós fazemos de nós dentro da sociedade e na posição que estamos. Ou seja, nós humanos estruturamos o mundo social ao mesmo tempo que somos estruturados por este mundo social. Então, os contextos sociais das nossas vidas, né, eles não consistem apenas em conjuntos aleatórios de eventos. Eles são estruturados ou padronizados. Há regularidades no modo como nós nos comportamos e nos relacionamentos que temos. Então, as sociedades humanas estão sempre num processo de reestruturação, e elas são reestruturadas a todo momento por nós, pelos seres humanos. Tá? Então, rapidamente, eu não quero gastar muito tempo com apresentações e com slides, mas isto é algo bastante fundamental. Entender que existem regularidades, que a gente faz certas coisas sempre da mesma maneira. Tá? Então, isto, compreender esses padrões ou estas regularidades é bastante importante. Tá? Mesmo. Bom, então, vejam vocês. O café. O café, de quantas pessoas vocês precisam para tomar um café? Na verdade, de muitos para ele chegar até a gente. De quantos a gente precisa? De muitos, de inúmeros até chegar até a gente. A gente precisa do cara que vende, da pessoa que vende, a gente precisa da pessoa que planta, da pessoa que comercializa, que industrializa, que distribui, a gente precisa da pessoa que extrai petróleo para virar óleo diesel para o caminhão que carrega o café até o ponto de venda poder andar, a gente precisa da pessoa que extrai o minério de ferro que vai virar aço e vai servir para fazer as longarinas do chassi do caminhão, o petróleo também vai virar plástico para grande parte do caminhão, a gente precisa daqueles que produzem energia elétrica para depois poder tomar, a gente precisa da água, tudo isso tem horrores de gente em volta. E então o café é uma síntese da sociedade.
Pode fazer a mesma coisa para o pãozinho, para a fatia de pão que a gente come junto com o café que toma. Pode fazer isso para o notebook que a gente está usando agora. Pode fazer isso para qualquer objeto produzido numa sociedade. Eles condensam, sintetizam neles toda a estrutura da sociedade. Se você tem olhos treinados para ver sociologicamente, você consegue enxergar aí a vida das pessoas, consegue enxergar os sonhos, os medos, as alegrias, as tristezas de cada uma dessas pessoas, consegue enxergar a casa das pessoas, o que tem dentro dela e o que falta na casa das pessoas. Então, o meu objetivo é um pouco treinar este olhar. E agora, então, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo mudar a forma de exibição. Não é possível compartilhar a tela. Está difícil hoje. É o reinício. Vamos de novo. Vamos. E continua. Agora acho que vai entrar. Entrou. O que vocês enxergam aí? Se está pequeno, agora é a hora da gente ir ali, alterar o layout, e aí vocês podem ter um layout ali que chama destaque. É uma cabeça de cima, não é? É. Quem é que disse isso? Eu, Maria Eduarda. Maria Eduarda. É uma cabeça, é um careca visto de cima. Ninguém enxergou uma bunda ali, não? Eu cheguei uma bunda. Sim. Na primeira olhada foi uma bunda. Né? Na primeira olhada é uma bunda. Depois a gente vê que não, na verdade, não é. Agora fica mais claro, então. É um careca olhando o telefone celular. O que parecia uma banda da bunda é o ombro dele, ele está com uma camiseta regata, etc. e tal. Então, treinar o olhar é não aceitar esta primeira olhada, a primeira impressão. Olhar sociologicamente é olhar para ver aquilo que não aparece no que está aparecendo. Aqui eu tenho um amigo meu, um rinoceronte, que é pintor. Ele é um pintor realista. Um pintor realista, por definição, pinta a realidade como ela é. Então, o meu amigo rinoceronte pinta as coisas como as coisas verdadeiramente são. Ou pelo menos ele diz isso. Qual é o problema da visão do rinoceronte? O que aparece na produção artística dele? A gente vê a vida como a gente é, no caso, né? Somente o que ele enxerga, na verdade. Somente o que ele enxerga. Isso, em termos da ciência, tem uma palavra inglesa que os pesquisadores gostam muito, que é bias, que pode traduzir por viés. A gente olha a partir de um viés, que é o viés da nossa posição no mundo, da nossa situação no mundo. Ele representa aquilo que ele vê. Então, nós vemos a partir do que nós somos e a partir do lugar onde nós estamos. E então, esse rinoceronte, para onde ele olhar, tem esse chifre na frente. De modo que ele acredita que o mundo é assim. Então, a sociologia tem por objetivo mostrar para nós que não, o mundo não é assim como nós o vemos.
Aí, então, aparece esse texto aqui do Anthony Giddens, do capítulo lá da Sociologia, que eu já li para vocês, então eu pulo ele, e aqui, então, eu tenho duas mulheres, a imagem tem um texto um tanto quanto desfocado, são duas mulheres se cruzando numa calçada, uma olha para a outra, e cada uma delas pensa. Pensa sobre a outra e julga a outra. Para a gente conseguir ver além do que aparece, é preciso suspender os julgamentos num primeiro momento. Então, a moça que está de biquíni diz assim: tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. A moça que está de burca olha para de biquíni e pensa: tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. Qual delas está certa? Nenhuma? Não tem certo ou errado. Não. Quando a Isabela disse nenhuma, eu ia responder, e por que não as duas? Mas aí já apareceu alguém que eu não consigo localizar o nome agora, que... Eu, a Júlia. Isso, a Júlia, que disse não tem certo ou errado. Eu ia dizer que é relativo. Uhum. Então, esse relativo é que mostra que o certo e o errado depende muito da posição onde a gente está. Esta coisa de que é relativo, que não existe uma verdade absoluta, é muito importante para a gente compreender a realidade. Embora não dê para relativizar tudo. Mas sim. Isto eu vou avançar um pouquinho na aula da Paula de antropologia, depois ela vai ficar brava comigo, acontece todo ano, eu faço, eu sempre faço, ela me pede para não fazer nunca mais, mas enfim, entrei na aula da Paula. A antropologia chama atenção, tem um conceito que é o conceito de relativização. Diz, é preciso relativizar aquilo que aparece como verdade absoluta. Ela vai explicar o conceito, eu não vou entrar no conceito. Mas o fato é que aqui o ponto está dado pelas diferentes culturas. É relativo à cultura. Agora vejam vocês. Eu, que sou um ET, que cheguei agora no mundo, olho, sei algumas coisinhas e fico pensando, que mulher, em sã consciência, de livre e espontânea vontade, se mostraria praticamente nua aos olhos de todo mundo numa praia, sabendo que tem homens que ela não conhece, que estão olhando e que estão babando, que depois vão guardar essa imagem ainda para se masturbar, sei lá. Que mulher se mostraria num biquíni minúsculo diante de desconhecidos totais? Coitada, só porque a cultura a obriga. E, no entanto, eu sei que todas as minhas alunas aqui nessa sala diriam que eu estou viajando. E eu sei, eu tenho irmã, sobrinha, neta, cunhada, esposa, etc. E sei que as mulheres escolhem os seus biquínis, e escolhem biquínis pequenos e diminuem, e fazem isso muitas vezes contra a vontade de seus pais e seus maridos que querem que elas aumentem os biquínis, que vão de shorts para a praia e tudo mais. Entende? Então é esse o jogo. Agora, se a gente sabe disso, será que a gente não poderia talvez colocar no mínimo como hipótese que uma mulher numa cultura diferente da nossa escolhe não mostrar o corpo, escolhe se tapar inteira, gosta daquilo? Pelo menos porque aprendeu desde pequenininha a gostar daquilo. Então eu acho que esta imagem chama muito a atenção para a necessidade de superar a primeira visão, superar os julgamentos e avançar. Avanço agora para mostrar uma rua qualquer de uma cidade grande de um país qualquer.
lado a lado, dois comércios. Um sex shop e um santeiro. Uma mulher aparece pela porta do sex shop, escolhendo penso eu pelo desenho, que é um vibrador, e uma mulher aparece na imagem do santeiro, escolhendo uma imagem de santo. Eu acho que pelo cajado na mão, esse deve ser o São Francisco, São Cristóvão. Pelo cajado na mão, deve ser o São Cristóvão. Ora, essas coisas existem lado a lado. E existem pessoas que gostam de uma e pessoas que gostam de outra. E com certeza existem pessoas que gostam das duas. Eu não descarto que depois essas mulheres, ao terminarem a sua compra aqui, mudem de porta. E cada uma delas entre na porta ao lado para fazer a compra de outro material que lhes interessa. Depois elas andam, ou então não, cada uma faz só aquela compra, acha um absurdo que alguém gaste tempo com a outra loja, saem e se encontram na porta da loja, com certeza se olham de alto a baixo e julgam uma a outra. Por quê? Então, este é o mundo. Agora aqui, o que será que pensa de distanciamento social o cidadão ali de charuto, naquela janela enorme, olhando a favela? E o que será que pensam de distanciamento social aquelas pessoas que estão ali apinhadas nas janelas dos barracos da favela? Então, este é um cartoon, é um desenho, um cartunista chamado Angeli, ele está mostrando a distância social, a desigualdade social, mas é claro que muitos e muitas de vocês me dirão que isto é só uma figura, que isto não existe na realidade, até que a gente veja a foto de Paraisópolis. Um muro separa a favela de Paraisópolis, em São Paulo, de médio de alto padrão, com uma piscina por andar, em cada sacada tem uma piscina, mais uma piscina na área comum, quadras de esporte, estão separados. Como é a visão de mundo de quem mora na favela? Como é a visão de mundo de quem mora no prédio? O que eles pensam uns dos outros? O que os leva a fazer o que fazem? O quanto a posição que eles ocupam na sociedade os coloca num e no outro lado do muro. Aqui vocês veem um rapaz, um oriental. E o que me descrevam essa foto? Rapidinho, jogo rápido assim. O que tem nessa foto? Ele recebe comida na boca de uma mulher. De uma mulher. Posso pensar que é a namorada dele ou eu estou viajando? É possível? Isso tem a ver com as informações que eu tenho antes. Então, quando eu olho uma imagem, eu vejo a imagem e atribuo um sentido a esta imagem, lançando mão de tudo que eu já conheço, de tudo que eu já sei. E é por isso que eu estou aqui especulando que talvez seja uma namorada. Tudo que eu tenho é imagem, mais nada. E eu não consigo não atribuir um sentido à imagem, assim como vocês. Então vamos avançar. É fake. O rapaz precisa mostrar que tem uma namorada carinhosa, que lhe dá comidinha na boquinha, e então ele prepara, bota ali um negócio no braço, pinta a unha e faz uma foto fechada, em close. O nosso trabalho, então, é superar a visão de primeira vista para fazer uma observação de segunda ordem. Observar não aquilo que aparece, observar aquilo que não é mostrado,
no que aparece. Observar aquilo que está fora do quadro mostrado. Observar, então, enxergar por trás das aparências e ver que a floresta não é só árvore, é um conjunto de relações que envolve árvore, animais os mais variados, seres humanos, nuvens, rios, a água que evapora, que vai para a nuvem, que volta em forma de chuva, que garante a fertilidade do solo, os animais que se alimentam aqui, que bebem água, que usam as árvores como moradia, como local para pegar sua alimentação, os humanos que vivem aqui. Então, compreender as relações. E assim como a floresta não é um conjunto de árvores, uma sociedade também não é só um conjunto de pessoas ou um conjunto de coisas, é um conjunto de relações. Relações sociais. É isto que é importante compreender. Aqui eu volto daqui a pouquinho nesta imagem, tá bom? Mas eu deixo a imagem aí, enquanto eu continuo falando. Muitas de vocês têm gato, cachorro. Tem alguém que não tem nem gato nem cachorro? Uma pessoa já levantou a mão ali, que eu pude ver. Opa, já apareceu um gato ali, olha que amor. Tapou a tela toda ali o gatinho, ou gatinha, não sei. Bom, quem tem gato, cachorro, e acredito que mesmo quem não tem, sabe como é que tem que fazer para ver se o bicho tem pulga, não é? A pulga se esconde. A pulga se esconde lá debaixo dos pelos. E aí você tem que examinar a contrapelo. Em vez de fazer o carinho como está fazendo agora a Isadora no seu gatinho, da cabeça para o rabo, a gente faz ao contrário, do rabo para a cabeça, levanta os pelos. E aí lá embaixo, contra a pele cor-de-rosa ou branquinha do bichinho, a gente vê aquele ponto preto, a pulga. Pega, resolvido o problema. Matou a pulga. Então, é preciso olhar o mundo a contrapelo, é preciso olhar a história a contrapelo, é preciso olhar a realidade a contrapelo, ver aquilo que se esconde por detrás do que aparece. Tá? É isto. E aí, então, a minha imagem da bailarina. A bailarina dança com graça, com leveza, com um sorriso no rosto. A gente olha e fica extasiado. Como é que é tão fácil dançar, olha só. Aí, quando acaba o espetáculo, ela tira a meia, tira a sapatilha de ponta e aparece aquele pé. Aquilo que a gente mostra para o mundo como bonito, gostoso, fácil, é uma dureza só, exige muito esforço, muito trabalho. O pé da bailarina está todo machucado, está inchado, está ensanguentado. Eu, quando dançava, eu fui ator, o melhor do Rio Grande do Sul em 82, ganhei o Prêmio Açoriano de 82 como melhor ator, e na peça Esperando Godot, eu tinha uma cena de dança. E eu treinei dança 4 meses para fazer 3 minutos de dança. E dava saltos, fazia pirueta na ponta do pé e arrebentei meus dedos, meus pés. Sofri muito para conseguir fazer isso. E é exatamente isto que esta imagem nos mostra, gente. Esta imagem nos mostra a realidade por detrás da aparência. É isto que é. E isto é também o que vocês têm que fazer. Isso também aproveita para dizer o seguinte, olha, nada se conquista sem muito esforço, sem muito sofrimento, e então isto é vocês no curso de medicina. Vão sofrer muito, vão chorar muito, vão ficar sem dormir, vão ficar doentes, vão ralar,
Mas eu posso dizer, vale a pena. Ah, vale. Vale muito a pena. Mas tem que saber disso. Porque sabendo que é assim, a gente sofre menos. Eu vou só abrir a porta para a gata sair, que ela está enchendo o saco aqui. Eu volto. 30 segundos. Tá bom? Então, a bailarina. É isto que é preciso compreender quando eu digo olhar o que está escondido por detrás da aparência. É o significado de desvelar, desvelar a realidade, tirar os véus. A caverna de Platão, vocês conhecem, eu não vou gastar o tempo nosso aqui. A gente enxerga aquilo que acredita ser a verdade, porque a gente está num lugar e preso neste lugar, preso nos nossos poucos conhecimentos, preso nos nossos preconceitos, preso nas nossas crenças, nós acreditamos que é verdade aquilo que é só uma imagem. Agora eu pulo direto para a qualidade de vida, que é uma coisa meio básica para quem estuda sociologia, é estudar a qualidade de vida. E coloco aqui uma série de fatores que afetam a qualidade de vida. Entre eles, a saúde. A saúde está aqui, que é o nosso campo. Claro que todos eles estão bastante relacionados. Tanto que agora eu mudei, tirei qualidade de vida, colei saúde aqui. E tudo o resto é fundamental para a gente ter saúde. E para a gente ter qualidade de vida. Então, sem isso aqui que está em volta, a gente não tem saúde. E aí eu já começo a adiantar para vocês a coisa dos determinantes sociais da saúde. Aqui uma imagem ruim de ver, que é do Anthony Giddens. Ele faz um desenho, está lá no livro dele, não no capítulo que eu pedi que vocês lessem, num capítulo que a gente vai ler mais adiante, sobre os fatores sociais da saúde, em que ele chama atenção para tudo que provoca saúde precária. Falta de exercício, estresse, baixo salário, pobreza, cuidados médicos e sociais inadequados, falta de acesso a serviços sociais e de saúde, falta de serviços acessíveis de lazer ou acesso a parques e jardins, fumar e beber em excesso, usar drogas legais também, com toda certeza, não praticar sexo seguro, viver numa área de alta criminalidade, falta de reforço à saúde e de segurança no trabalho, habitação precária, úmida, fria, saturada, não comprar ou não preparar comidas adequadas, cuidados inadequados das crianças, transportes e acesso precário a transporte público, desemprego, comer refúgio, comer alimentos não saudáveis, viver em áreas muito poluídas, com má qualidade do ar, o isolamento e a exclusão social, estar às margens da sociedade, ter pouco controle sobre a própria vida, longas horas de trabalho em condições estressantes e perigosas, que é o trabalho de médicos e médicas, e uma educação precária. Tudo isso provoca saúde precária. São os determinantes sociais da saúde. São os fatores que afetam os perfis epidemiológicos e os perfis de morbimortalidade da sociedade. Aqui eu vou saltar. Não vou saltar. O campo da saúde é uma teoria, um modelo do campo da saúde, que diz que a saúde é um campo que depende de 4 grandes fatores. A biologia humana, genética, hereditariedade, nós como seres humanos, Homo sapiens sapiens, o ambiente em que a gente vive, o meio ambiente, os serviços de saúde, existência, acessibilidade, qualidade e os estilos de vida que cada um adota. Então, o campo da saúde depende desses fatores. Alguém aí arriscaria me dizer qual desses fatores tem um peso maior no risco de morrer e adoecer? Estilos de vida? Estilo de vida. Eu não estou enxergando vocês, eu não sei quem falou. Foi o? Bruno. Bruno. Estilo de vida. Alguém tem um outro palpite? Eu acredito que Eu diria
Eu diria o ambiente também. Ambiente. Duas Eu moças também falaram diria ambiente. ambiente também. Bruno, por que estilo de vida? Eu penso no sentido de, por exemplo, a alimentação que essa pessoa possui, ou como ela se relaciona, por exemplo, com esportes, enfim, fatores do próprio estilo de vida dela que podem potencializar alguma patologia. No caso, é o meio que tu tem para tu prevenir. É um dos únicos ali que tu pode, no caso, prevenir a doença, né? Assim, o que me fez, por exemplo, quando eu penso em ambiente, eu penso, por exemplo, numa favela, em que a gente vai ter uma série de fatores, daqueles mesmos fatores que influenciam na qualidade de vida. Se a gente for analisar uma favela, por exemplo, a gente vai ter esses fatores num índice menor, né? A gente vai ter uma educação que vai ser de menor qualidade, pode ser, inclusive, serviços de saúde de menor qualidade, provavelmente emprego que sejam envolvendo aquela população, também provavelmente são precários, enfim. Porém, eu acho que se pensar que dentro desse próprio grupo vão ter pessoas que vão possuir estilos de vida diferentes de outras, eu acredito que os estilos de vida, né, ruins vão acabar potencializando o ambiente em que a pessoa está inserida, o que há de ruim no ambiente que a pessoa está envolvida. Buenas, é isso. Vejam aqui, isso aqui é uma informação de uma pesquisa feita em 1998, então os percentuais aqui mudaram um pouco. Hoje aumentou um pouco o ambiente e diminuiu um pouco o biológico, mas veja, mais da metade é estilo de vida. Os fatores de risco de morte, mais da metade são fatores relacionados ao estilo de vida. Fumar, consumir álcool, ser sedentário ou praticar esportes radicais, que também traz risco de morte, não é? Praticar sexo sem segurança, andar sem máscara, tudo isso está dentro do estilo de vida. Então, na verdade, saúde depende muito do estilo de vida. Embora os outros fatores também sejam importantes, e não vamos desprezar a assistência médica, até porque, considerando os diferentes estilos de vida da população, se a gente não tiver uma boa assistência médica, vai aumentar o número de pessoas que vai morrer, porque considerando que o estilo de vida às vezes não muda, vão precisar de muita assistência médica. Mas isso, então, para chamar a atenção, a importância do social, é isso que eu trouxe isso, a importância do social no campo da saúde e no campo da medicina. O Capra é um físico, Fritjof Capra. Ele tem uma série de livros, e esse O Ponto de Mutação é o livro dele de 1982. Tá? Ele ficou conhecido, famoso no mundo, por um livro chamado Tal da Física, onde ele mostrou que quase todas as descobertas da física já haviam sido descritas no taoísmo, na cultura milenar chinesa, sem que os caras tivessem equipamentos ou conhecimento matemático para fazer os cálculos, mas que as descrições da física já estavam lá. Então ele ficou famoso, e aí ele escreveu O Ponto de Mutação, em 82, que essa é a tradução que a gente tem para o português, Return Point, que seria, na verdade, o ponto de não retorno. Estamos num ponto que, se a gente avançar um pouquinho mais, a gente não volta, não consegue mais mudar. E então ele diz que nós estamos num ponto em que ou a gente faz uma mudança brutal, profunda, na nossa organização social, no nosso sistema de valores e, portanto, nos nossos estilos de vida, ou a gente não vai conseguir manter a nossa saúde.
e a pandemia está dando razão para o Capra. Então, eu estou interrompendo aqui o compartilhamento da tela e esses slides de introdução que eu queria mostrar para vocês eram só para dizer, por isso que é importante dedicar um tempo para a sociologia, para quem quer ser médico ou médica. Porque a sociologia ajuda muito a entender por que as pessoas fazem ou não fazem certas coisas. Uma vez eu dei uma aula de embriologia. Eu não disse, eu sou sociólogo, tá? Eu sou sociólogo, eu estudei medicina durante 3 meses só, saí da medicina porque me decepcionei profundamente com o professor de anatomia, e, na verdade, eu acho que eu não queria mesmo fazer medicina. Eu fiz 3 vestibulares, no 3º vestibular eu entrei para medicina, na Fundação, que na época ainda era Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre, o que é hoje a Fundação. Entrei ali, e no 3º mês eu caí fora, porque eu não queria aquilo. Eu tinha um professor de anatomia, que eu não vou dizer o nome, que era na época, isso é 79, tá? 1979, vocês não tinham nem nascido. E esse professor dava aula na Católica e dava aula na URGS, de anatomia. Ele começava a nossa aula às 1h30 e até às 4h. Ele entrava na aula, ligava a metralhadora e falava. Brrr, às 4h ele dizia, senhores, senhoras, alguma dúvida, alguma pergunta, até a semana que vem. E saía. Problema, nossa grade de horário, a aula de anatomia ia até às 6h. Da 1h30 às 6h. E o cara saía dali. É claro, eu estou no 1º semestre, eu achava genial. Cara, imagina só, o professor me dá 2 horas para eu fazer outra coisa, que bom que é isso e tal. E um dia, conversando com um amigo que era colega de colégio de cursinho, que tinha entrado na URGS, ele comentou que a aula dele de anatomia, que era na segunda-feira, estava no horário 1h30, mas começava às 4h15, e ia até às 6h30. Quem era o professor? O mesmo. E aí eu fui falar com o professor, ele me disse para parar de ser mané, para de encher o saco. Todo mundo gostava de ter um tempo a mais para estudar, por que eu estava reclamando disso? Porque eu estou pagando por uma aula que vai até às 6h e você sai antes. E porque eu acho inaceitável, eu acho falta de ética. Aí briguei com o professor, aí fui para a prova de anatomia, tirei 3 na prova de anatomia. Vocês também vão tirar, mesmo sem brigar com o professor. O professor de anatomia, na primeira prova, ele derruba todo mundo. Sim. Um antigo coordenador desse curso, que já está aposentado, o professor Pedro Lúcio, que aliás é o nome do diretório acadêmico, que é um professor que me ensinou horrores de coisa. Quando ele era coordenador do curso, ele brigava comigo. Professor, não pode dar nota aula, senão eles não respeitam a sociologia. Eles têm que fazer uma prova que eles rodem na primeira prova de sociologia. Eles têm que entrar em exame, senão eles não vão respeitar. Eu disse, cara, como é que pode? Não vou mudar isso. Brigava muito com o Pedro Lúcio. Mas, então, o professor de anatomia faz isso. Vocês vão ir muito mal nas provas de anatomia, na primeira. Até o final do semestre, tudo se equilibra, e vocês não vão nem ficar em exame de anatomia. Mas eles vão mostrar o tempo inteiro que vocês não sabem nada, que vocês são incompetentes, e eles acham que esta é a maneira de motivá-los. Então, eu já estou dizendo isso para vocês não sofrerem tanto. Porque eu já tive aluno que, assim como eu, largou a faculdade por causa da anatomia. Aqui nesse nosso curso de medicina. Tive 2 alunos que largaram o curso de medicina por causa da anatomia. Teve um que sofreu muito, a mãe era médica, o pai era médico, o irmão mais velho era médico, e a irmã mais nova estava entrando no cursinho para fazer medicina, e ele tinha largado a medicina por causa da anatomia. E eu dizia para ele, não é, cara. E aí ele dizia, não, a mãe me disse que a anatomia é a coisa mais importante para ser um médico, se eu não consigo tirar mais do que 3,5. Tu vai entender de anatomia. É só o início, no 2º semestre começa a mudar, mas no 1º eles vão arrebentar vocês. Vão quebrar a autoestima. Porque também tem isso, não é? Estudante de medicina está acostumado a ser um excelente aluno ou aluna. Vocês têm um histórico de notas altíssimas, porque senão não entra nesse curso que é tão concorrido.
Eu sei o que foi entrar na medicina. A minha nota mais baixa a minha vida inteira tinha sido um 8,5 em inglês, que eu fui brigar com a professora por causa daquele 8,5. E aí, na primeira prova de anatomia, 3. Na segunda prova de anatomia, que foi quando eu larguei a faculdade, 4,5. Eu larguei. Fui fazer teatro. E aí eu disse, eu vou mostrar para esse infeliz que eu sou bom no que eu quero fazer. E aí, em 82, eu fui o melhor do Rio Grande do Sul. Fui atrás do professor, nunca achei o professor para dizer isso para ele. Tá? Enfim. Então, eu nem sei porque eu estava dizendo isso exatamente, já não lembro, e essa é uma outra característica complicada minha, tá? Eu não sei se é pelos excessos da juventude, ou se já é pela idade, mas a minha memória, eu esqueço coisas, eu esqueço de por que eu estava falando o que eu estava falando. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que... Gente, me perdi. Por que eu comecei esse assunto? Onde é que eu estava mesmo? Eu preciso que vocês me digam. E aí, como eu sei que é muito chato ficar ouvindo o professor, eu também fui aluno várias vezes na vida, como é muito chato ficar... Então, vocês podem fazer um rodízio. Assim, ó, se cada um de vocês ficar prestando atenção durante 5 minutos na aula, sempre que eu me perder, dizer onde é que eu estava, terá alguém que sabe. E os outros podem ficar fazendo outra coisa. Agora no online é mais fácil, né? Matar a aula no online é só abrir a outra aba. Né? Você abre a outra aba e fica aí fazendo cara de interessado, lendo lá a rede social. Né? Mas eu preciso então que pelo menos uma pessoa sempre esteja ligada para me dizer por que eu estava dizendo o que eu estava dizendo. Tá bom? Bom, então agora eu avanço. A nossa aula vai até às 15h02. Eu acho muito engraçado esses horários britânicos do Brasil. Né? 15h02. Não sei porquê, mas enfim. Então a gente tem já aí 15 minutos, 16 minutos para o final da aula, e eu quero voltar, quero ir lá no virtual. Então eu vou compartilhar uma tela de novo para mostrar para vocês o virtual. Então está aqui, Saúde, Sociedade e Fundamentos de Pesquisa, aí a Sociologia. Então temos aqui Sociologia, uma introdução geral, Sociologia e o Pensamento Científico, Ciência e Sociedade. Aqui, o sistema, como eu estava há muito tempo sem entrar nele, o sistema por segurança me tirou. Eu vou entrar de novo. Já entrei de novo. Estou aqui. Então, uma introdução geral, onde está escrito lá, espero que vocês já tenham lido a aula de hoje, 1º de março, também, de novo, aqui dizendo um pouquinho o que era, aquele papo do ensino médio, dos 3 porquinhos, etc. e tal. Então, o material, os slides Conhecer a Realidade, os slides de Introdução à Sociologia, que não são esses que eu mostrei, que é mais sistemático sobre sociologia mesmo, o capítulo do Giddens, e aqui um fórum que fica aberto para quem quiser perguntar alguma coisa, comentar, falar, um fórum aberto para a gente se comunicar. Todas as aulas terão um fórum desse tipo. Mas o que eu queria mostrar mais ainda é esse aqui. O pensamento científico, que é a aula da semana que vem. Tá? Então, a aula de 8 de março, já tem o link ali, e tem o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu quero que vocês leiam o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, da página 11 a 29, a coisa mais preciosa, e da página 30 a 43, Ciência e Esperança. Então, esta leitura tem que ser feita antes da aula. Então, agora, isso acontecerá daqui para frente. É fundamental que vocês façam a leitura antes, para a gente poder trabalhar juntos aqui na sala virtual. Porque senão vocês vão ter que ficar aguentando um semestre inteiro de palestra minha, de 1h30, é um porre, ninguém aguenta, nem eu. Então, é muito importante que vocês tenham
esta leitura prévia. Tá? E aí o Carl Sagan vai nos mostrar como é que a ciência funciona, vai nos mostrar como as pessoas dizem gostar de ciência, mas não conhecem nada de ciência. E ao final das 2 aulas de 8h15, eu vou querer que vocês consigam me formular perguntas científicas. Perguntas científicas que depois eu passarei a chamar de questões de pesquisa ou perguntas de trabalho, que eu vou pedir que vocês façam para todos os vídeos e textos que eu vou sugerir aula a aula. O que são essas perguntas? São perguntas honestas. Perguntar aquilo que eu quero saber. Não é fazer pergunta só porque o professor disse que o trabalho hoje é fazer 3 perguntas, eu vou lá fazer. O que significa demônio? Por que o mundo é assombrado? O que ele quis dizer com a coisa mais preciosa? Não, pergunta mesmo, de verdade. Perguntas que têm a ver com a curiosidade. Perguntas de coisas que vocês querem aprender, querem estudar. E a partir daí a gente pode fazer, então, um programa de estudo a partir dessas perguntas. Uma universidade na Alemanha, eu não vou saber dizer o nome, Heidelberg, eu acho que era isso, tinha um programa que era Crianças na Universidade. Eles reuniam os seus professores mais famosos, professores com prêmios acadêmicos e tal, e faziam palestras num auditório de 500 lugares para crianças pequenas das escolas, sobre temas que foram definidos conversando com as escolas, com professores e professoras destas crianças. E, ao final da palestra, abria-se para as perguntas das crianças. E estas perguntas, todas, mesmo das crianças de 6 anos de idade, eram perguntas científicas. Todas. Por exemplo, por que a Lua é redonda? Nós, adultos, tanto velhos como eu, como jovens como vocês, nós olhamos para a Lua e nós sabemos que ela é redonda e, portanto, já não temos mais a curiosidade. Por que ela é redonda? Espero que vocês saibam que a Lua é redonda, espero que vocês acreditem que a Lua é redonda, por isso que eu uso o exemplo da Lua e não o da Terra, porque tem muito terraplanismo por aí. Então, por que a Lua é redonda? O que faz a Lua ser redonda? Ora, um estudo desse tipo nos levará a compreender a gravidade, a compreender como é que a gravidade puxa para o centro, é uma força centrípeta e vai moldando os astros. Outra pergunta, por que todas as estátuas gregas eram brancas? Vocês já viram uma estátua grega da era clássica da Grécia que não fosse branca? É assim, deve ser por causa do mármore. Buenas, não é assim. Mas aí tem que estudar a história da Grécia, para ver como é que era. E por que só ficaram essas para nós. O que sobrou para nós vermos. Então, perguntas científicas são perguntas honestas, com base naquilo que eu quero saber, porque eu preciso aprender. Preciso para mim, para minha vida. E é isso que eu quero que vocês... Então, essa leitura aqui vai levar a isso. Tem um capítulo em que ele mostra, e eu penso que é muito engraçado de ver, um capítulo em que ele pega um táxi e vai conversando com o motorista de táxi, que sabe quem ele é. Carl Sagan é um cara famoso nos Estados Unidos, e o motorista diz, você é um grande cientista, eu também gosto muito de ciência, e começa a falar sobre o continente perdido de Atlântida, sobre os Pleiadianos, os habitantes das Pleiades, que deram origem aos humanos, e etc. e tal. E ele vai tendo que dizer, olha, isso na verdade não é ciência. Isso não é ciência. E o cara vai ficando decepcionado. E lá para dizer, mas então ciência é uma coisa muito chata.
Ciência é uma coisa chata até que você começa a fazer e aí quando ela te pega, você não consegue largar mais. Tá? Bom, então, gente, na finaleira, eu ainda preciso dizer para vocês, antes da gente ir embora, então, que leiam, tragam pronto isto para ler antes da aula, para que a gente possa trabalhar na aula, senão vocês vão ficar dependendo da minha descrição e eu não vou ficar contando o livro para vocês. Deixa eu desligar essa tela aqui. Tá. Saí da apresentação, estou aqui. Então, a última coisa que eu quero dizer antes de finalizar é o seguinte: a sociologia é prima da epidemiologia e trabalham com base em pressupostos muito similares. O que tem em comum entre epidemiologistas e sociólogos? O conhecimento empírico de que a maneira como as pessoas vivem cria os padrões de saúde e doença que as sociedades experimentam. Os padrões de saúde e doença, quais são as doenças, do que se adoece, quem morre, dependem muito da maneira como nós vivemos. Tá? Então, isso é central. Nossas condições de vida ditam nossos padrões de saúde e doença como indivíduos, populações, espécies. A maneira como nós organizamos nossas vidas sociais afeta a biologia dos nossos corpos e a biologia do nosso planeta. A maneira como nós nos movemos ao redor do mundo influencia quando a gente encontra outros organismos biológicos que podem nos prejudicar. E então a gente torna-se vulnerável à infecção e a gente espalha esses organismos para outras pessoas. E por aí a gente vê como estudos sociológicos e epidemiológicos explicam a pandemia e explicam a desgraça, a tragédia sanitária e humanitária que o Brasil está vivendo. Quando nós cortamos florestas, quando nós construímos barragens, quando nós deslocamos pessoas e animais em grande número, a gente cria pobreza, a gente cria desigualdade, a gente perturba os ecossistemas. Quando a gente coloca em contato mais próximo humanos e animais, aumenta a probabilidade de compartilhamento de doenças. Quando a gente força as pessoas a abandonar seus modos de vida tradicionais e sair das suas terras para trabalhar nas fábricas com baixos salários, a gente diminui a saúde dessas pessoas, diminui as condições de saneamento em que elas vivem, a gente torna essas pessoas fisicamente vulneráveis e damos aos patógenos um lugar para sofrer mutações, para se tornar virulentos, para aumentar. Quando a gente aglomera as pessoas, quando a gente estressa os sistemas imunológicos, a gente aumenta a probabilidade de transmissão de doença. Quando a gente usa demais e mal os antibióticos, a gente dificulta a interrupção de doenças infecciosas. E vejam essa questão dos antibióticos, gente. E seja esses antibióticos que os charlatães com título de médico, charlatão com diploma de médico, está receitando como tratamento precoce para a Covid-19, que não serve para porcaria nenhuma contra vírus. Antibiótico não serve para vírus. Tá? Então, quando a gente usa esses antibióticos, a gente está aumentando. Nós teremos, quando superarmos a pandemia, nós teremos uma explosão de organismos multidroga resistente, que é o nome que a gente dá tecnicamente, MD, multidroga resistente, que vão resistir aos antibióticos. Mas a gente já tem esse problema hoje de bactérias e superbactérias, porque a criação de frango dá antibiótico para o frango, porque os frangos são criados acumulados, não dá tempo nem... Não tem nem como, num criador de frango, saber quem está morto, quem não está morto. Então, para evitar que uma doença infecciosa grace em todo o rebanho de frango, se bota antibiótico na comida dos frangos. E esse antibiótico nós comemos, além de ele ir para a água, etc. e tal. Então, a maneira como nós vivemos são as maneiras como nós criamos os padrões de doença. E aí, pergunto eu para vocês, para encerrar. Uma sociedade
verdadeiramente educada e racional, com suficientes recursos econômicos, com um elevado nível de conhecimento científico. Como é que uma sociedade assim não consegue manter um sistema de saúde capaz de deixar a população ao salvo do surgimento de novas doenças infecciosas? E aí a gente chega no ponto da desigualdade social, e eu termino a minha fala, e aí tem 2 minutinhos para alguma interação que não nos reste, citando Paulo Bus. Paulo Bus é um médico brasileiro que trabalha na Fiocruz e que é um dos maiores especialistas mundiais de determinantes sociais da saúde. Há mais de 150 anos, médicos e políticos defendem que a saúde e as doenças entre os humanos não são apenas uma expressão da complexidade biológica da natureza. Nossa complexidade biológica interage o tempo todo com os ambientes físicos, sociais e econômicos. A distância entre os que têm muitos, quem nada tem, é obscena no Brasil e nos países pobres de todo o mundo, seja ela medida pela expectativa de vida, mortalidade infantil e materna, prevalência de desnutrição, acidentes e violências, mortalidade infantil e materna, doenças não transmissíveis, saúde mental, saúde bucal, adições de todos os tipos, falta de acesso à informação em saúde e enfermidades transmissíveis, malária, hepatites, AIDS e também doenças respiratórias, tuberculose, gripe, sarampo, Covid-19. Então, o Paulo Bus nos diz isso. E eu termino com esta citação do Paulo Bus. Gente, falta 1 minuto para acabar o nosso tempo. Eu enfatizei desde o início que vocês podem me interromper sempre que quiserem. Então, não guardem perguntas para o fim, porque quase nunca sobrará tempo no fim. Tá? Façam as perguntas, interrompam muito à vontade quando começar. Então, eu desejo a vocês um bom curso de medicina. Tá? Será. A gente se encontra esse semestre inteiro. Alguns de vocês, não sei se 13 ou 14 de vocês, estarão comigo sexta de manhã numa tutoria. Tá? Então, os tutores são eu, a Paula, o Camilo e a Maria Viviane. Então, vocês serão divididos por nós. E depois disto, eu encontro vocês de novo no 3º semestre para trabalhar bioética. Tá? E, antigamente, eu também dava aula de segurança do trabalho no 7º semestre, mas com a última reformulação do nosso currículo, isso foi incorporado, e hoje eu acho que é um engenheiro que dá essa aula, não. Uma engenheira que dá essa aula, não sou mais eu. Então, eu fico esse semestre com vocês. Tá bom? Tem um fórum que está aberto para tudo que vocês quiserem fazer de contato comigo e perguntarem. Vocês têm o meu e-mail que aparece em algum lugar lá na sala virtual e que é caco@unisc.br. Fiquem à vontade para usar também. E então, por hoje, era isso. Não esqueçam de ler Carl Sagan para a semana que vem. Tá bom? Obrigado por terem ficado, boa semana. Obrigada, senhor. Tchau, boa semana. Tchau, professor. Uma boa semana. E obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau, boa semana. Esta é a melhor parte, ouvir várias vozes falando ao mesmo tempo, é tão bom, que saudade que eu tenho de uma sala de aula de verdade. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Eu acho tão fofo vocês agradecendo a aula. Só vocês da medicina fazem isso. Eu acho maravilhoso. Fico super agradecido e emocionado. Tchau, tchau. Estou aqui já terminando e vou interromper a gravação para poder desligar.